família, os amigos, os admiradores. Eu me chamo Cássio Mascarenhas, sou sobrinho neto do tio Luiz Mascarenhas. Tive a oportunidade de desfrutar da presença dele ao longo da minha vida. Tenho um arrependimento de não ter tido mais contato com ele, mas eu sei que aqui tem pessoas que conviveram mais com ele do que eu e que poderiam estar aqui e narrar muitas histórias, muitas situações com ele, muito melhor do que eu. Primeiramente a família, né? Mas também tive o privilégio também de conviver acredito que retirando a família dele, as duas maiores fãs dele, né? Que é a Cândida, a irmã mais velha, e a Maria Pereira, que é a sua irmã do meio. E elas sempre contam sobre a história do Tio Mascarenhas, com muita admiração, com muito amor. E quando ele foi vítima, como foi lembrado pelo nosso vereador Enio Silvestre, de alguns problemas políticos, elas ficavam muito indignadas, e quando elas falavam sobre suas realizações, muito orgulhosas. E a lembrança mais antiga que eu tenho do Tio Mascarenhas, eu acho que eu tinha entre 3 e 5 anos, ele prefeito nesse período, e ele estava distribuindo brinquedos. E aí minha mãe chegou na casa da minha avó com uma cadeirinha de criança para minha irmã, e aí eu disse: mãe, cadê o meu brinquedo? Aí ele falou que para homem só tem enxada. Ou seja, né, disse que o homem tinha que trabalhar. Mas eu gostaria de ler, com a permissão do padre, uns versículos da Bíblia. O primeiro texto que eu gostaria de ler está lá em Mateus capítulo 25, do 35 ao 40, que diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O Tio Mascarenhas foi um dos maiores garimpeiros, né, da nossa região. E o ouro que ele pegou, eu não sei nem imaginar quanto de ouro ele pegou. Meu tio, Raimundo Bandeira, ele conta que uma vez ele foi queimar o ouro do Tio Mascarenhas e era entre 40 e 50 quilos de ouro. Quando ele terminou de queimar esse ouro, ele não estava conseguindo nem enxergar. Mas, apesar dele ter possuído esse ouro, aviões, casas, fazenda, muita coisa, ele nunca mudou. Sempre humilde, sempre simples, sempre disposto a ajudar quem precisava e a quem procurasse. Se a pessoa precisasse de roupa, ele estava lá para ajudar com roupa. Se precisasse de comida, se precisasse de abrigo, o que a pessoa precisasse, ele via aquilo que Deus colocava em suas mãos como algo que ele tinha a missão de proporcionar a quem tinha falta. E quando isso veio o ouro, né? Que o ouro não é a vida toda na mão da gente. Quando o ouro veio a diminuir,
ele não ficou com aquele sentimento de perda, porque ele não era avarento, ele não era apegado àquilo. E eu tenho comigo esse exemplo dele, de não me apegar às riquezas. O próprio Cristo, ele disse que nós não devemos ajuntar tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça corrói e os ladrões minam e roubam. Mas nós devemos ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça, a ferrugem corrói e nem os ladrões minam e roubam. Eu creio que o tio Mascarenhas, ele juntou, acumulou muitos tesouros nos céus. E eu creio que o Senhor o receberá. E Jesus, ele não vai ficar impressionado com a quantidade de tesouro que ele conseguiu juntar, mas a bondade que ele conseguiu fazer e as pessoas que ele conseguiu socorrer com isso. Para a família, eu deixo o texto de Apocalipse 21, do capítulo 21, do versículo 3 a 4, que diz: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Muitas pessoas que conviveram com o tio Mascarenhas, acho que foram marcadas também pelas despedidas. Eu lembro de várias despedidas dele. Eu vou, mas volto. Eu não vou demorar. Com a minha avó era assim, com a irmã dele. Essa daqui é a última despedida que nós teremos com ele, mas não será o nosso último reencontro. Eu creio que Jesus voltará novamente e o tio Mascarenhas ressuscitará o seu corpo perfeitamente e nós teremos um novo reencontro com ele. Então, vamos nos preparar para isso, buscar o Senhor, buscar do Senhor o conforto, a paz no nosso coração, lembrar dos momentos felizes que tivemos com ele, dos exemplos que ele deixou, e vamos seguir em frente, porque é isso que ele gostaria que nós fizéssemos. Agradeço a presença de cada um de vocês e que o Senhor abençoe cada um de nós.